Olá, queridos amigos e inscritos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira é dia do quê? Do quê? Respondendo aos scribes. Muito bem. Trouxe aqui para vocês as famosas perguntas para a gente poder analisar, questionar, discutir e argumentar. Muita gente com dúvida nos vídeos do canal. Lembrando que gente, ainda tem e-mail vindo errado. Essa semana vieram dezenas de e-mails de solicitação de tratamentos por Casas Assombradas. E não é pro Casas Assombradas que vocês têm que mandar, gente. É pro limpezadecasas@gmail.com. Aí eu tenho que ficar redirecionando, até o ponto que eu vou bloquear. Porque não pode ser, cara. As simples instruções não estão sendo cumpridas. Outra coisa. Tio Spook, analisa minha foto. Tio Spook, analisa meu vídeo. Já vomita. Teve um cara que vomitou 25 megas de fotos no meu e-mail. Simplesmente jogou. Não perguntou nada, não falou nada, só tirou foto da casa e me mandou. Cara, assim, novamente, eu não analiso fotos e vídeos de inscritos. Todo o processo é pago, ou seja, não adianta pedir, fazer solicitação, porque eu não vou analisar. O processo é, mande um e-mail para limpezadecasas@gmail.com discutindo, ou seja, falando o seu caso em 2, 3, 4 linhas, dizendo, tenho isso. Eu tenho uma casa para ser limpa. Beleza. Depois disso é que é feita uma triagem e aí sim é feita a solicitação, tá? E aqueles que ficam, tio Spook, eu sonhei com a Aleister Crowley, eu sonhei com o pé de jabuticaba, eu sonhei com o demônio, eu sonhei com meu irmão me assassinando, porque tem gente que faz isso. Galera, eu não analiso sonhos, ok? Não analiso. Para isso eu tenho um vídeo no meu canal chamado Espiritualidade e Sonhos, que eu recomendo que vocês assistam. Sonho, para mim, é sonho. Outro dia eu sonhei que eu fui para Manaus, outro dia eu sonhei que eu fui para Buenos Aires, outro dia eu sonhei que eu matava o Jason, outro dia eu sonhei que eu enfrentava o Freddy Krueger. Cara, é sonho, não é realidade. É premonição! Não, é insanidade, tá? Então, por favor, vamos ter bom senso e utilizar os e-mails de maneira correta. E hoje nós vamos ter a pérola. Hoje teremos o troféu Spook! Hoje nós temos uma pérola. Uma pérola! Hoje nós temos... Você vai ficar aqui do meu lado, porque hoje vai ter entrega de troféu. O Oscar dos e-mails. Aquela pérola, aquela que, pau, de chava o tio Spook. Que eu fico assim, Você não falou isso, não é mesmo? Pois é, hoje teremos a pérola. Vamos aos e-mails e a última pergunta, o último questionamento. Não existe, como diria o padre, que medo é a pérola. Vamos lá, que hoje tem, hoje tem. Cláudia Priego. Olá, Rodrigo, meu nome é Cláudia, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. E minha pergunta é, sempre vi vários lugares, pessoas dizendo que quando uma pessoa médium, ela precisa trabalhar, seja no kardecismo, na umbanda, no candomblé, porque a medida de idade não for trabalhada é perigoso. A pessoa pode ficar doida e ter vários problemas no decorrer da vida. Isso procede? E também gostaria de saber se é possível uma pessoa incorporar o espírito do nada, contra a vontade dela. Desculpa pela pergunta besta, mas é que eu fico muito assustada com as coisas que vejo e escuto. Fiquei um pouco com medo depois que vi alguns vídeos de pessoas dizendo que uma entidade pode incorporar uma pessoa do nada. Se você já respondeu essas perguntas, peço desculpas, pois ainda não consegui ver todos os vídeos de respostas. Ainda bem, né? Porque são muitos vídeos e eu fico muito orgulhoso de ter mais de 600 e poucos vídeos do canal. 2 anos aqui, pau, apanhando, toma chibatada. E é um orgulho realmente conseguir trazer tanto conteúdo a vocês. Mas, Cláudia, vamos às suas perguntas. Uma coisa. Esse negócio de, uma pessoa que é médium precisa trabalhar, é mentira. Ninguém é obrigado a nada no mundo espiritual. Se eu quiser encerrar o meu canal, fechar as portas, acabar com tudo e ir trabalhar de atendente em algum lugar, eu vou fazer isso. Ninguém me obriga a. Ninguém obrigou Chico Xavier a. Ninguém obrigou a ninguém do mundo exercer a atividade junto ao mundo espiritual. Ninguém. Se você escutar que você é obrigada, levanta e vai embora, porque esse lugar é errado. O mundo espiritual, ele acompanha o mundo da matéria. Qual que é
qual que é o principal do nosso mundo? Nós temos que trabalhar, nós temos que ter uma família, nós temos que ter uma estrutura, né, que é a nossa casa. É o mundo da matéria. O mundo espiritual todo mundo vê? Não. A maioria não vê. Se a maioria não vê, nós não somos obrigados a aceitar uma coisa que nós não vemos, ok? Então, o que cabe aqui ao entendimento é: você não é obrigada a trabalhar em nada. Se você não quer trabalhar em centro espírita, não vá trabalhar. Simplesmente você pode ser uma pessoa que tem sensibilidade, porque médium é um termo utilizado em centro espírita kardecista ou centro de Umbanda, tá? Que são muito parecidos, tá? Tem lá os seus conceitos, suas estruturas, mas os médiums podem arbitrar entre eu vou sair do espiritismo, vou para Umbanda, ou da Umbanda vou para o espiritismo de Allan Kardec, tá? Isso sempre existiu. Muitos médiums trocam, tá? Isso eu já conheci vários que fizeram essa baldeação, não é mesmo? Mas ninguém é obrigado a nada. Você tem a sua opção, tá? O mundo espiritual não te escraviza. Então, se você escutar que você é obrigado a trabalhar, levanta e vai embora, porque o centro que você está indo é errado, tá? E as pessoas têm uma mentalidade muito ruim. Uma coisa é, você está fazendo um favor ao templo, ao centro. Por que você é obrigado a trabalhar nesse centro? Porque eles querem sua mensalidade. Não é sua ajuda, não. É a sua mensalidade, a sua contribuição ao centro ou à casa. Isso é fato. Isso a gente já apresentou na playlist Mediunidade, tá? E outra, lembre-se, médium é um termo de uma pessoa que segue os estudos daquela doutrina, que trabalha para aquela doutrina. Ou seja, eu sou médium, ou seja, eu estou lá na nossa casa, no centro espírita, há 10 anos, 15 anos atendendo, eu fiz todo o processo de escolaridade. Beleza, tá? Esse é o termo correto. Sobre uma pessoa ficar doida, bom, nós temos vários exemplos na internet de médiums ou videntes, ou clarividentes ali, não é mesmo? Sensitivas, tarólogas, astrólogas. Essas mulheres que fazem de tudo são doidas. Não doidas, tá? Outro dia eu assisti uma entrevista na Rádio Jovem Pan de uma dessas videntes que é insana, não é doida, é insana. As asneiras que ela fala se compara realmente a um asno, tá? Realmente, assim, ela devia comer grama, porque eu nunca vi tanta idiotice. Confundir plexo solar com chakra do umbigo é algo surreal, tá? É uma escolaridade medíocre que essa pessoa teve dentro do processo de ensinamento, tá? Ela realmente não sei que escolas esotéricas que ela seguiu, qual é o ensinamento que ela teve, que livro ela leu, porque eu acho que a espiritualidade dela é assim, ó, jogou a moeda pro alto, tá lá, ó, é defunto. É defunto. Ó, melhor de 3, é defunto. Tem que comprar a planta lá que eu tô indicando no meu canal. Custa 40, 50 reais, mas o kit completo vai sair 2.500 reais. Pode comprar. É isso que ela faz, tá? E tem outra também, que eu não posso nem ficar mencionando, porque já deu pau aqui, mas tem outra que já tá nesse processo de insanidade. Então, assim, a espiritualidade pode levar uma pessoa a enlouquecer? Pode. Por quê? Porque ela deixa de ver o mundo espiritual como realmente é e acha que deduz o que é o mundo espiritual. Então é um prato cheio para criaturas, obsessores, seres do mundo espiritual iludirem essa mulher. E ela fica atrás do próprio rabo deduzindo coisas que não são reais, ao ponto de falar que animais não têm alma, coisas desse tipo, tá? Que realmente é ofensivo aos olhos e ouvidos daqueles que estudam há muitos e muitos anos. Então eu sinto muito. Sobre a outra pergunta, nesse negócio de incorporar do nada, quem falou isso é um completo idiota. Então vamos lá, eu tô aqui falando com vocês. Não, querida Cláudia, então é o seguinte, opa! Cláudia, vamos lá, vamos conversar, né? Entortei aqui, ó, peraí, entrou errado. Não existe, tá? Esse negócio de incorporar do nada, não existe, cara. Já pensou, você tá numa fila do banco, de repente você olha pra trás e tá o Exu ali. Ei, Mr. vai tirar dinheiro aí pra mim, vai. Não tem, né? Não tem. De novo, as pessoas têm o controle sobre as coisas. Eu estou no centro espírita, eu incorporo no centro espírita. Ficar incorporando em casa ou incorporar em outro lugar é arriscado, é de extrema irresponsabilidade para aqueles que não sabem o que estão fazendo. E eu acredito muito mais que a pessoa invente ou fique sugestiva ou entre nesse processo de sugestão do que realmente ela está incorporando alguma coisa, tá? Eu já vi no centro de Umbanda que eu atendia,
os caras estarem numa gira, todo mundo ali, todo mundo incorporando, aí um cara da assistência incorpora. Forma uma roda de médiums, os caras só olhando, né? Tipo, o que é isso? E o cara fica ali com o charutão na mão, falando que nem Exu. Aí foi o dono do centro, olhou pra ele e falou, cara, vai pra casa. Ah, mas eu vim aqui pra trabalhar. Vai pra casa. Você não tá incorporado, você tá sugestionado, você tá enganando a si mesmo. Vai pra casa. E o cara foi, mandaram o cara embora, tá? Mandaram o cara embora. Por quê? Porque era mentira, é a sugestão, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Somente quem é muito hábil consegue ver a incorporação de um outro ser. Eu mesmo, assistindo esses canais de incorporação que tem, né? Que eu acho um crime você ter esses canais de Umbanda que o cara incorpora e a câmera fica filmando e o cara fica dando recado incorporado. Eu acho que não há necessidade disso. Eu já vi, o cara não estava incorporado, não. Não. Eu olhei e falei, isso aqui não está incorporado, o cara está numa ilusão que está incorporado, tá? E assim, se eu pegar para fazer análise, putz, a vida, vou escambar o canal do cara, porque dá para perceber quem tá e quem não está. E é canal famoso, cara. The Boss Gamer BR. Boa noite, Rodrigo. Sempre que vou jogar o Ouija... Bom, a gente já pode parar por aqui, não é mesmo? Porque assim, sempre que vou jogar o Ouija... Já começou errado, né, o The Boss? Já começou errado. Mas vamos lá, vamos ver a agada do cara. Ó, tá coçando já esse aqui, ó. Bom, sempre que eu vou jogar o Ouija, eu falo com o mesmo espírito que gosta de ser chamado por Diego. Parabéns. E desde que eu comprei o Ouija, eu sempre falo com esse tal de Diego. Parabéns. E um dia, em uma pergunta sobre se ele tinha planos para sair da minha casa, ele acabou falando de uma pessoa com quem eu tinha brigado no ano passado e a cidade de onde ela morava. Parabéns. E começou a sempre repetir isso. Devo me preocupar? Parabéns. E sobre paralisia do sono, meu amigo veio dormir na minha casa pela primeira vez esses dias e eu contei sobre esse espírito. E na mesma noite ele teve uma paralisia do sono, mais ou menos 1 hora depois de ter dormido. Enfim, gostaria de saber se pode ter sido alguma relação com tal espírito. Agradeceria muito se você respondesse. Claro que eu vou responder, você vai ver. São dúvidas que eu estou pensando muito ultimamente. Primeiro, quantos vídeos eu falo que é para não jogar Ouija? Quantos vídeos? Muitos, né? E eu tenho até um disclaimer, quando eu fui jogar Ouija com o pessoal do 89, indicado lá pelo Daniel, né? Convidado pelo Daniel da Lendas Urbanas, ele me convidou, falou, pô, eu quero jogar Ouija. Eu falei, você quer jogar Ouija de verdade, sem brincadeira, sem ilusão, sem falcatrua, sem nada? Então você vai jogar sério comigo. A gente foi até lá, mostrou para ele por A mais B o que é o Ouija, quais são os erros, quais são os riscos, quantos obsessores tinham ao redor dele. Então, ô queridinho, você foi jogar Ouija, já foi errado. Foi criar um mundo ao seu redor, porque você não é clarividente, não é médium a gente já falou o que é, ou não é sensitivo, capaz de diferenciar quem são as entidades. Como eu sempre digo nos vídeos, parabéns, você está dormindo de conchinha com um obsessor. Sobre a paralisia do sono, desculpa, assim, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso, eu recomendo que você assista, tá? Tá lá sobre paralisia do sono, assista e, de novo, eu não sou vidente para ficar adivinhando o que você tem na sua casa. Pessoas que passam por isso, pessoas que fizeram a mesma agada que nosso querido amigo do Ouija, eu recomendo que vocês mandem a sua solicitação para limpezadecasas@gmail.com e arquem com a limpeza das suas casas para retirar os erros que vocês cometem, tá? Então assim, de novo, esse aqui é um exemplo para vocês não fazerem, não seguirem, e agora ele está sendo obsidiado por criaturas que foram atraídas pelo medo dele, pelo jogo Ouija dele, pelas atitudes erradas que ele cometeu, pela forma errada de lidar com o mundo espiritual e o desrespeito ao mundo espiritual. Então eu quero que vocês entendam e peguem esse exemplo dizendo, putz, eu fiz cagada. E fez. Então agora vocês têm que arcar com isso, ou seja, se tem alguma coisa na casa de vocês, vocês vão ter que tirar. Vocês abriram a porta. Se vocês olham para o abismo olha para vocês. Então, infelizmente, vai ter que arcar com isso, pagando o processo da retirada dessas melecas da sua casa. É só assim. Kaique Ferreira. Olá, tio Spook. Tudo na paz? Bom, espero que sim. A minha dúvida é a seguinte, meu irmão. Existe a possibilidade de nós contribuirmos aí para um processo de despertar de forma acelerada cada vez mais a consciência dos animais?
como em casos de cachorros aí que são altamente treinados aí, meu irmão. Tomando, por exemplo, aí o cão guia, que às vezes é até muito mais consciente e sabe que muitas pessoas por aí. É verdade. Desde já agradeço por todos os ensinamentos aí, desejo toda a paz e um forte abraço a todos. Que continue sempre com os tratamentos, pois sou mais um dos que confia fortemente em ti aí, namastê. Pô, Kaique, que legal. Os tratamentos são maravilhosos, têm ajudado muita gente, vocês vão ver, tem depoimentos vindo, tem muita gente satisfeita, muita gente contente com o resultado. E obviamente, eu me sinto muito feliz em ajudar todas as pessoas, tá? Então vamos lá. Com relação ao processo de despertar de forma cada vez mais acelerada a consciência dos animais, sabe como é que você faz isso? No budismo, existe uma ideia de que se você ensina um cachorro a sentar, a ter as mesmas atitudes que um ser humano, ou seja, ter uma conduta, ter uma postura, ter a forma de agir de maneira correta, a consciência dele vai desenvolver percepções, ou seja, o que eu posso, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, o que eu devo ou não. Essas percepções fazem com que o cachorro ele tenha sim a consciência mais elevada e que com o passar de novas e novas reencarnações do animal, ele consiga vir como um ser humano de consciência inferior, tá? Ou seja, um ser humano que ainda não tem as percepções tão despertas assim, tá? Que tem mais os pontos de energia mais instintivos ligados do que pontos mais evoluídos. Existe sim. É só realmente tratá-lo como um ser humano, que ele vai agir como um ser humano na próxima vida, ok? Roberta Souza de Paulo. Boa tarde, tio Spook. Queria saber como a espiritualidade lida com um novo surgimento de religião. Por exemplo, a Umbanda é uma religião nova se comparada às outras. Se é porque se faz necessário o surgimento de uma nova religião, um novo meio de seguir a Deus e a lidar com as coisas que foram deixadas para trás. Vamos lá. A gente tem que ter muito cuidado, Roberta, sobre religião e o surgimento de novas crenças. Por quê? Primeiro, nós temos uma população mundial com muito receio sobre novas crenças, novas ideias, novas formas de se conduzir à espiritualidade. Por quê? Ao longo de toda a história, desde a primeira manifestação de um raio na idade, né, na pré-história, quando o ser humano ali desperta-se, origina-se o primeiro homem no planeta, ele vê aquele raio, ele acha que é um deus. Aquele raio é um deus enfurecido. Então surge o primeiro conceito de religião a partir do temor sobre os elementos da natureza. Essa daí foi a primeira manifestação, tá? Onde uma tempestade pode ser uma manifestação divina, um raio é uma manifestação divina, uma montanha é um deus adormecido. Tem todo esse preceito que eles acreditavam, né? Então, toda essa manifestação sobre a primeira ideia da religião ao longo do tempo foi caindo em banalidades. A igreja foi grande culpada disso porque condenou muitas religiões desde a época do Oriente, ou seja, nós temos a religião dos mesopotâmios, dos assírios, dos persas, dos sumérios, que foram realmente destruídas e colocadas como demônios na Bíblia, tá? E não são demônios, mas a igreja preferiu colocá-los como demônios. Nós temos outras culturas como a própria Wicca, que não é uma religião, mas é uma prática que foi muito banalizada ao longo da história, no sentido de caçaram as bruxas, não é mesmo? Como se elas fossem culpadas dos males do mundo, e outras que foram dizimadas porque o ser humano tem preconceito sobre elas. Agora, eu queria ver ele fazer isso com o Islã, não é mesmo? Vai lá condenar o Islã, vai tomar a facada no bucho que, ó, né? Mas é isso. Com o passar do tempo, as religiões elas foram sendo colocadas para um grupo de pessoas. Então nós temos o cristianismo, o catolicismo, o islã, o protestantismo, que tornaram-se religiões muito predominantes. As outras foram surgindo de maneiras adversas, ou seja, o budismo, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, os ritos africanos que muito permanecem na África, ok? Pouco se proliferou realmente para o mundo, até mesmo os orixás africanos, né? Os babalorixás africanos, eles falam o que acontece na África é da África, não deve ser passado para fora daqui. E outras religiões que foram sendo criadas. Essas religiões que foram sendo criadas, elas partem de um princípio, elas têm que surgir a partir de uma ideia. Qual é a ideia? Seja uma ideia diferente de Deus,
seja uma ideia de uma nova prática que resgate as pessoas que estão de saco cheio realmente de acreditar num Deus que condena, que destrói, que mata, ou preferem ir para outros caminhos mais light de uma religião que siga mais a ideia da vida, a ideia de uma prática, um convívio diário com a natureza. Tem várias ideias aí. Mas isso deve ser fundamentado em alguns princípios. E é difícil surgir religiões novas, você pode ter ideias novas, mas uma religião nova, ela já surge com um grande temor no mundo. As pessoas têm um pouco de receio sobre a manipulação de massa e condena isso. Então nós temos problemas, entraves com o surgimento de novas crenças. As ideias, elas existem, mas crenças novas são complicadas. E realmente, se você pegar a Umbanda, o rito brasileiro da Umbanda, ele realmente é novo comparado com outras religiões que existem aí há milênios, tá? Mas a Umbanda teve seus preceitos fundamentados dentro de um centro espírita kardecista, ok? Então, por incrível que pareça, se vocês pesquisarem a história da Umbanda, vocês vão ver que ela é basicamente brasileira e teve o seu fundamento e foi muito alicerçada por muitos médiuns, e o Rubens Saraceni foi um que alicerçou muito bem a Umbanda e criou muitos discípulos como, vamos dizer assim, não mestres da Umbanda, né? Mas ele criou grandes magisters ligados à Umbanda, pessoas que utilizavam muito bem a ferramenta da Umbanda para práticas de magia e auxílio às pessoas. Mas, de novo, tem gente que tem muito preconceito com Rubens. Tá? Richard M. Osborne. Esse aí não era o inimigo do Homem-Aranha? Olá, tio Spook, tudo bem com você? Bom, me chamo Richard, tenho 20 anos e tenho uma dúvida. Já de antemão quero pedir desculpas se já respondeu essa pergunta ou algo que poderia sanar a minha dúvida. Bem, quando eu era criança, aprendi com a minha avó e minha mãe que quando eu perdesse algo, podia dizer a seguinte frase: São Longuinhos, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. E pensava, quem é São Longuinho, hein? Bom, para que ele vai querer 3 pulinhos? Mas sempre dava certo. Com o tempo eu comecei a me tornar quase dependente disso e perdi as coisas com facilidade e buscando conhecer mais o assunto espiritual, pois tenho uma forte sensibilidade, comecei a me questionar quanto ao dito cujo São Longuinho e pensei, pode ser que quando digo isso crio boas formas de pensamento e assim consigo. Mas eu achava as coisas geralmente em lugar que já havia procurado. Sei que aqui nessa casa existem várias criaturas e já vi sentir uma presença, blá blá blá. Bom, tá bom. Eu vou explicar a ideia de São Longuinho. Um abraço, muito obrigado, tal. Teu bloco de texto é enorme, cara. Mas vamos lá, Richard. São Longuinho, se eu achar, te dou 3 pulinhos. Coitado, não é mesmo? É que nem Deus, né? Você sabe que Deus tem a maior financeira do mundo. Não é o Silvio Santos, não é, sei lá, essas financeiras que a gente vê aí. Nem vou fazer propaganda disso, mas é Deus, porque é o famoso Deus lhe pague, não é? Então Deus lhe pague é a maior financeira do mundo, né? Todo mundo fala, Deus lhe pague. Até agora deve estar gente esperando, né, o pagamento que Deus deve fazer, porque tem muita gente devendo. São Longuinho é uma ideia desse tipo, ok? Deve existir algum São Longuinho, deve ter, mas a ideia é o seguinte. Quando você pede alguma coisa para o universo, falando, universo, eu perdi tal coisa, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O nosso cérebro, nós estamos fadados à distração e a erros. Então, continuamente nós erramos de, onde eu deixei minha chave, onde deixei meu carro, onde deixei, sei lá, onde deixei minha avó, onde deixei meu filho, onde deixei não sei o que, não é mesmo? Nós vivemos esquecendo as coisas porque nós vivemos em um mundo extremamente atribulado, repleto de obrigações, repleto de coisas a serem feitas. E alguma coisa acaba esquecendo. A ideia do São Longuinho, você dá 3 pulinhos, é porque você relaxa um pouco o seu cérebro, você se concentra no São Longuinho, você dá 3 pulinhos, e é como se você reprogramasse o seu cérebro dizendo, para um minuto, respira, vamos ver aonde eu deixei tal coisa. E aí, obviamente, com o seu cérebro um pouco mais relaxado, você consegue lembrar onde você deixou. Não foi São Longuinho que achou para você. Foi o ato de você relaxar o seu cérebro, relaxar o seu corpo, você
desfocar de tantas obrigações para ter uma visão geral. Sabe, pra você ter uma ideia, eu lembro, Einstein tinha uma teoria de que quando nós concentramos todo o nosso esforço em uma só atividade, nós esquecemos das demais. E muitas vezes o nosso processo criativo, ele é fadado a ser reduzido pelo excesso das atividades que nós temos. Quando nós fazemos uma atividade idiota, seja lavar louça, seja lavar roupa, parar o que nós estamos fazendo, ou seja, sei lá, estou escrevendo um artigo científico, beleza. Chega uma hora que você fala, eu preciso parar um pouco, vou jogar um videogame, vou lavar roupa, vou fazer um jantar. A criatividade volta. Porque essas atividades banais fazem com que outra parte do seu cérebro tome energia, tome atenção e aquele ponto mais técnico que você estava, ele relaxa, ele entra numa zona de conforto e depois ele exerce, será que aquele ponto eu posso mudar aquilo, eu posso fazer aquilo? Olha só, eu, por exemplo, eu vou para academia. A academia é o meu ponto de distração, então eu vou, faço muito exercício aeróbico, faço minha atividade física todos os dias, porque aquilo me condiciona a relaxar o meu cérebro e exercitar o meu corpo. Então eu relaxo. São Longuinho é a mesma coisa, tá? Você relaxa o seu cérebro, você distrai a sua atenção, coloca a sua atenção em outra coisa e surge, achei o objeto. A questão das formas pensamento também são colocadas. Você pode direcionar uma forma pensamento para que ela entre num efeito dizendo onde está e ela volta dizendo eu achei. Existe isso, mas são poucas pessoas que têm a facilidade de criar formas de pensamento que facilitem isso, facilitem um processo de a lei da atração. Então, eu preciso achar a minha chave, forma de pensamento, onde deixei a minha chave, quais foram os últimos lugares, me mostre, né? Coisas desse tipo, uma programação simples de formas de pensamento. Então, você pode também arbitrar com relação a isso. Mas a ideia de São Longuinho é mais esse processo. Imagina, né? Aqueles que acreditam realmente que existe um São Longuinho, você arbitra com ele, negociando, né? São Longuinho, te dou 3 pulinhos e você me ajuda. Imagina, é muita mediocridade, né? 3 pulinhos em troca de achar a chave do seu carro. Não, é simplesmente uma questão de reprogramação mesmo do seu cérebro, ok? Leandro Santos. Boa noite, tio Spook. Quando eu vejo essas músicas da introdução no canal, eu fico maravilhado. Não só eu, como várias pessoas. Bem, eu nasci em 2002. Eu nasci em 75 e não pude ter o privilégio de viver essas épocas. Eu vivi. Eu tive a gula de ficar procurando essas músicas como September, The Earth, Wind and Fire, Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye e Tammy Terrell, I Want You Back, de Jackson 5, Escape, de Pina Colada Song. Puta, Pina Colada Song é maravilhoso. Quem assistiu Grow Up lembra da música do Pina Colada, que é muito legal. The Rupert Holmes, etc, etc. O senhor já deve ter escutado essas todas. Me chamou de velho na cara dura. Bom, e quando me deparei com as letras dela, eu fiquei maravilhado. Quão felizes essas músicas são. A música do Pina Colada é muito engraçada, a letra. Muito engraçada. O senhor acha que, de acordo com que o mundo está, ele pode evoluir de alguma maneira? Vejo essas músicas atuais e fico abismado com tamanha safadeza. Será que elas podem atrair energias sexuais? Olha, realmente a questão da música, a gente parte de uma música sensual, porque você teve nos anos 80 e 90, eu acho que até antes, não é mesmo? Esses caras que você citou, eles tinham muito mais sensualidade na música, aquela questão de conquistar a mulher, né? De você botar aquela música e você conquistar a mulher dançando com ela, curtindo uma noite, tomando vinho, não é mesmo? Romantismo contra vai cachorra, né? Que é o que a gente escuta hoje, que é tratar a mulher como um animal, tratar a mulher como um objeto sexual, tratar a mulher exatamente como um objeto sexual. E muitos músicos fazem isso, não é mesmo? Não tem como, seja no Brasil, com a vulgarização do funk, vulgarização. Por quê? Porque existem, obviamente, músicas de funk que podem ter letras interessantes. Outras são muito mais vulgares. Acho que 70%, 80% do funk hoje brasileiro é vulgar. Deve ter, é que nem o samba. Você teve sambistas maravilhosos no passado, escolas de samba incríveis, tá?
o samba ali no Morro do Flamengo, aquele sambão gostoso. Putz, era demais, tá? Demônios da Garoa era show você escutar a letra dos caras. E depois você teve uma vertente do samba que foi um samba muito mais vulgar, um samba mais ligado a excessos. E não acho legal isso. O samba acaba indo pro lado vulgar. Ah, sei lá, teve a época do pagode, que teve um pagode na época que também foi interessante, mas depois acaba degringolando, tá? Mas, infelizmente, a música hoje para a juventude tornou-se muito mais isso. Então, você tem cantores que levam a vulgaridade para casa e os jovens acham que é legal e começam a achar que a mulher gosta de se sentir dessa maneira. E eu não acho. Eu acho que tem mulher e mulher. Tem mulher que se dá o respeito, que você tem que respeitar. Infelizmente, tem mulher de malandro que gosta desse tipo de música, mas na hora que pega um cara que realmente é malandrão e vai tratar a mulher como lixo, ela corre, não é mesmo? Corre para a delegacia para dar queixa. Eu, infelizmente, acho que a música hoje está realmente caindo. Ela merecia. A música é o apelo. Jovens se apoiam na música. Eu, quando fiz a crítica do Triple Tentacion com batatas, ovo e bacon, muita gente veio para cima de mim me questionar, me criticar e tudo mais. E é legal porque, assim, esse é um ponto delicado, porque as pessoas defendem bandidos e quando vê a ficha corrida do cara, a capivara, você vê lá real, o cara mostra a cena dele no julgamento, mostra lá a condenação do cara, e aí todo mundo vem e fala, não, mas ele pagou ali para a sociedade, ele fez caridade. Ele fez caridade porque ele foi obrigado a. Uma pessoa só faz caridade sendo um marginal desse tipo, porque ele foi um marginal, quando realmente a sociedade impõe, ou a justiça impõe. Cara, você vai ter que fazer trabalho voluntário, amigão, para limpar tua barra. Foi tentativa de assassinato, porte de arma, drogas, violência, agrediu uma mulher grávida, foi e ameaçou a namorada dele, porque tem isso lá, se procura direito a ficha do cara, tem lá a condenação dele e a mulher realmente relatando que ela foi ameaçada. E assim, vamos entender a dualidade das coisas. Quando você é ameaçada pelo cara que está te agredindo, quando você é ameaçada por centenas de fãs que vão te matar em qualquer momento na rua, é óbvio que você vai chegar e vai falar, ele não me agrediu, ele não me agrediu. E toda arrebentada a mulher. É óbvio, qualquer mulher teria medo de ser morta, linchada pelos fãs do cara ou por ele. Ele falou para ela, ou você desfaz a acusação ou você vai morrer. Ela foi e desfez a acusação coagida. Mas os jovens não meio que não tem esse clique, né, de entender como as coisas funcionam. Aí o cara tem que fazer doação pra caramba pra encobrir a meleca que ele fez, pra que a sociedade o veja de uma maneira melhor. É assim, cara. Infelizmente, eu juro pra você, as pessoas têm que mudar muito o gosto musical e têm que começar a ampliar o horizonte, começar a ver coisas, escutar coisas, aprender realmente o que é música. Aline Irineu. Irineu, não nem eu. Olá, Rodrigo, tudo bem? Me chamo Aline, sou paraibana. Acompanho o seu canal há meses e já assisti boa parte de seus vídeos, são muito bons. Trabalho com espiritismo há alguns anos, mas sempre busco conhecimentos de outras crenças, religiões e técnicas. O budismo me interessa bastante, gosto muito de fazer limpezas e manipulações de energia, surgindo dúvidas sobre o Dorde e a Tincha, não o Tincha, a Tincha, que você utiliza. Gostaria de saber se outras pessoas podem utilizá-los com segurança? Não, não podem. Ou apenas aqueles ligados, iniciados no budismo, e se pode passar mais informações sobre ele, qual seria a diferença entre o Dorde e o Dorde duplo. Esses objetos me chamaram muita atenção desde o primeiro vídeo de limpezas que vi. Também me atraíram de alguma forma, não que eu não sei explicar, a energia que você utiliza é incrível. Espero que possa me responder. Bom, Aline, realmente, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso no Objetos Sagrados, tá? Mas assim, todos esses objetos fazem parte de uma doutrina mesmo, tá? Quer dizer, do budismo. O budismo, existe uma escola que utiliza muito esses objetos do budismo e que o intuito é fazer um processo de autopurificação e autolimpeza, tá? O Dorde, ou o Dorde duplo, que fica aqui atrás, tá? É este aqui o objeto que ela está falando. Eu geralmente utilizo para fazer os tratamentos, por isso que ele fica na bancadinha ali. Esse é o Dorde duplo, tá? Ele é utilizado em algumas cerimônias de autopurificação, onde você limpa os seus pontos de energia e você retira
as melecas dos pontos de energia, junto com mantras que são entoados e orações que são realizadas, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque não é só a sua utilização, mas mantras que são entoados também são facilitadores. Cada ponto de energia tem uma vibração, cada ponto de energia corresponde a um mantra específico. Então ela é uma escola do budismo que ensina a fazer isso. E eu fiz durante muitos anos esse processo, mas não com o Dorde duplo, mas com o simples, bem pequenininho, tá? E hoje eu tenho outro Dorde que eu utilizo para isso. Então esse é só para os tratamentos ou limpeza de casas, porque ele é mais porrada. E eu tenho lá em cima, no armário, um outro Dorde que eu recebi. Então eu vou fazer um vídeo ainda explicando para vocês o que é e a finalidade dele, mas não adianta você simplesmente comprar, porque existe um passo a passo de como fazer. Então, o que eu recomendo a você é procure uma escola do budismo, e dentro dessas escolas do budismo, eles têm esses objetos, e aí sim você vai aprender como funciona, ok? Nós temos famílias aqui dentro da escola Nyingma, são famílias, seja Pema, Kagyu, tem outras que você pode procurar, mas a Pema e a Kagyu são as mais tradicionais aqui no Brasil, tá? Então, eu recomendo que você procure e aí sim se informe como é o processo, como é a iniciação, qual é o lama que dá essa iniciação, porque, de novo, o budismo que vocês conhecem, ele é superficial. Quando vocês vão participar dos ritos do budismo, ou seja, das iniciações, dos ensinamentos, e você emerge dentro do budismo, aí sim torna-se um ensinamento mais dedicado e uma prática mais assídua que deve ser feita. Lívia Freitas. Olá, tio Spook, eu tenho uma dúvida sobre o que você disse no seu vídeo de análise espiritual da Gle Marques. Bom, eu me chamo Lívia, tenho 19 anos, sou de São Luís do Maranhão. Acho muito difícil que você não me responda, mas eu espero que eu esteja errado. Todas as respostas, tornando-se plausíveis, elas são respondidas. Se o assunto é, tio Spook, eu tive um sonho de... tio Spook, eu fui atacado. Não vai, entendeu? Só se for para elucidar dizendo, não me mandem mais isso. Bom, em seu vídeo você disse que morreu 2 vezes e que em uma dessas mortes você viu sua bisavó. Gente, tudo isso está nos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, então assistam essa playlist. Bom, perante inúmeras coisas que eu podia te perguntar, uma me deixa chateada e é sobre isso. Bom, quando eu tinha por volta de 8 anos, na minha aula de religião, uma professora me disse que não vamos reconhecer nossos parentes quando morrer. Não vamos nem lembrar deles. Nossa, toda vez que eu penso nisso eu choro. Eu tenho um amor muito grande pela minha mãe, pela minha família. Eu me lembro de ficar acordada várias vezes tentando esquecer isso para dormir quando ainda era muito nova. O que ela disse é verdade? Você pode me explicar isso? Eu preciso saber. Em partes ela tem razão sim, tá? Eu vou explicar. Infelizmente, Lívia, vamos entender. Eu acho que tudo parte de uma origem, que é o seguinte. Existe uma frase, na verdade uma pergunta budista, que ecoa e vai meio que bater como um muro na cabeça de vocês. Mas você tem que refletir sobre uma pergunta que fala o seguinte. Quem é você? Meu nome é Lívia. Não. Quem é você? Como assim? Eu me chamo Lívia. Não. Você não se chama Lívia. Lívia foi um nome que te foi dado para te identificar como uma pessoa na Terra. Para o mundo espiritual, seu nome tanto importa. Você entende como uma coisa é tênue? O fato da sua professora falar, você nem vai lembrar dos seus parentes, é esse pressuposto. No mundo espiritual, as pessoas não têm nome. No mundo espiritual, as pessoas só têm energia e elas são reconhecidas pela sua energia. O seu pai, ele é simplesmente uma pessoa que lhe deu a vida. Legal. Nossa, mas é ótimo isso, é enorme, é uma atitude enorme. Legal, mas para o mundo espiritual, tanto faz. Você tem que existir. Você tem que existir em algum lugar.
Você precisa existir em algum lugar. Então, teu pai foi um meio, um artifício, para que você existisse como carne em algum lugar e o teu espírito pudesse existir para se fazer presente. Então, meu pai não é teu pai. O teu pai é só o criador do seu corpo físico. Ele não é o seu pai de verdade. A sua alma não pertence a ele. O que eu quero te dizer, e eu sei que é muito complicado esse entendimento, mas é real. Você é uma pessoa que surgiu no mundo com uma ideia, um princípio, uma vontade de Deus. Os meios com os quais você nasceu, tanto importa para Deus. Você tem uma missão para cumprir, você tem um karma para apagar, para zerar. E você tem uma missão ao longo de toda a sua vida. Seu pai, sua mãe, simplesmente são seu pai e sua mãe. Físicos, mas não espirituais. Na Bíblia existem muitas passagens que Jesus nega muito isso, porque sabe que ele não é filho do seu pai ou da sua mãe, ele é filho de Deus. Então ele nega toda a estrutura dele terrena e olha para cima e fala, minha responsabilidade é com você. Então, deveras, a sua professora ela tinha razão. O fato é, como a gente coloca isso para as pessoas, como a gente faz entendível isso. Então, assim, você pode chorar, pode espernear, pode gritar, pode fazer o que você quiser. Mas existe uma verdade, sim, sobre isso. Então, pense, mas pense com sabedoria. Não pense com o seu ego. Pense nos motivos reais da sua existência, quem realmente é o seu criador, a quem você deve ter realmente uma conduta, uma ética, uma responsabilidade. Seus pais, você deve muito respeito. Seus pais, você deve muito por tudo aquilo que eles deram. Mas é a Deus que você deve ter uma conduta real. Então, esse é o ponto que é delicado. Então, tome muito cuidado com o que você acabou de escutar. Pense bastante antes de tomar qualquer atitude. Busque ler, busque estudar e interpretar de maneira correta o que foi passado. Tá bom? Vamos lá. Rafael. Olá, Rodrigo, tenho uma curiosidade. Pensei que talvez você pudesse responder em um Respondendo aos Inscritos. Você já teve alguma relação com o professor Laércio Fonseca? Físico formado pela Unicamp, que também é médium espiritualista? Vi algumas palestras dele e percebi que várias falas dele são compatíveis com o que você diz. Assuntos como karma, meditação, a lei da atração, de energias, etc. Se tiver algo sobre ele que queira dizer, gostaria de ver em um vídeo. Claro, eu não tenho nada com ele, não conheço ele, nunca vi nada a respeito dele. E eu não sou médium, tá? Eu sou clarividente. Médium é aquele cara que segue a doutrina kardecista ou trabalha na Umbanda. Eu não faço nenhum dos dois. Tá? Eu sou clarividente, certificado. Eu não sou médium. A respeito dele falar as mesmas coisas que eu, significa que existe um respaldo. Né? As coisas não são assim jogadas, tá? A gente não fica deduzindo. Existem fundamentos. E esses fundamentos, como eu sempre digo a vocês, devem ser alicerçados em alguns princípios. Uma pessoa que tem esse respaldo, que é professor da Unicamp, físico, e tem esse conhecimento, significa que eu devo estar no caminho certo. Ou ele está no caminho certo, não é mesmo? Está assistindo meus vídeos, professor Laércio. Mas, brincadeiras à parte, muitas pessoas partem do mesmo princípio que eu parto. Muitas pessoas foram até o Oriente, muitas pessoas buscaram a origem de tudo para trazer para vocês. Então, assim, se existem pessoas inteligentes fazendo isso, sigam as pessoas inteligentes. Não fiquem correndo atrás do próprio rabo, atrás de videntes ou esses paranormais aí de Araque que vivem com o programa na televisão. Cara, vão atrás de pessoas que têm fundamento, vão atrás de pessoas que tenham certificado, que tenham conhecimento, que tenham comprovação, ou seja, aqui ó, eu sou físico formado, Unicamp, ou seja, o cara tem fundamento. Eu sou administrador de empresas, fiz minha especialização, fiz o meu MBA em finanças pela FIPECAF. Cara, eu não sou nenhum idiota, entendeu? Eu tenho fundamentos, sabe? Eu escrevi vários trabalhos científicos e foram publicados na minha área. Vamos lá, né? Vamos ter bom senso. Quem são essas videntes aí que vocês ficam jogando dinheiro à torta e direita sem saber de onde tem os fundamentos? Não tem. Bom, 46 minutinhos agora, eu vou para a pergunta. A pérola.
o troféu. O troféu Spook, né? A pérola da semana vai para um cara que não teve papas na língua, não teve pudor, mandou a bala mesmo, falou, vou falar a verdade. O cara nem é inscrito no meu canal e mandou a pérola. Senhoras e senhores, sentem-se, peguem a pipoquinha, porque esta daqui é show. Eu vou chamar ele de Valdemir. Valdemir. Olá, Valdir, eu quero saber se você está contratando. Como eu estou desempregado e hoje é sexta-feira 13, eu estou aceitando um serviço temporário para assombrar uma casa de 5 cômodos, apartamentos e também fazendas e qualquer outro tipo de estabelecimento. Mais dúvidas é só chamar que a gente combina o preço. Um abraço, tchau. Troféu Valdemir dessa semana. Vamos bater palma. Vamos. Vai, bate palma. Muito bom, Valdemir. O troféu é seu, parabéns. Né? Troféu Pérola da Semana. Cara, que e-mail genial. Olha, tem canal. Olha, eu vou te falar, Valdemir, vem cá. Aproxima. Velho, tem uns canal na internet, olha, que vão amar ter você. Amar. Sabe, esses caras aí que vão caçar não sei o que, caça fantasmas, caça não sei onde e tal, viaja pra tudo que é lugar. Procura eles, procura. Esses caras, eles vão amar. Por quê? Porque aí não vai ter ninguém da equipe deles fazendo. Eles terceirizam o fantasma. Olá, nós temos uma agência de fantasmas terceirizados. Querem xícaras voando, nós usamos cabinho, é maravilhoso. Querem jarros sendo atacados, pedras pulando no telhado, nós arremessamos a pedra, somos campeões de arremesso de pedra à distância, não é mesmo? Fazemos qualquer negócio, nos vestimos todos de preto e passamos como vultos e sombras atrás da sua equipe. Nos contrate, nós somos os trapalhões do mundo espiritual. Já tem a chamada para você, Valdemir, tá perdendo um negoção, cara. Tem muito canal que vai te contratar para você fazer isso, cara. Ó, tem igreja também, viu, Valdemir? Amplie seus horizontes. Tem aquelas igrejas que do nada o cara, homens e fi, já treina. Homens e fi, ó, o demônio. Vai treinando em casa, que eles pagam entre 50 e, ó, se a ensinação for boa e você deixar bater na cara, até 100 reais eles pagam, Valdemir. É sério, cara. 100 realzinho pra você ficar ali, ó, incorporando um capeta. Pode ficar vomitando sopa de ervilha, enche a boca de sopa de ervilha e cospe no bispo, assim. Bispo não, né? Porque eles já são apóstolos. Então vomita lá no apóstolo, cara. Dá certo. Vai que é tua, Valdemir. Torço pelo teu sucesso. Que, ó, Deus lhe dê a possibilidade de assombrar cada vez mais a humanidade, cara. Parabéns. É isso, cara. É isso, gente. Muito legal, muito divertido, Valdemir. Esse e-mail foi real, tá? Foi no Limpeza de Casas, pessoas precisando de ajuda e o cara me mandou essa pérola. Parabéns, Valdemir. Não desmereça o seu trabalho. Eu sei que tenho certeza que muita gente vai gostar de você, né? O troféu é seu, você merece. Parabéns, tá bom? Gente, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo tempo. Foram 50 minutinhos aqui de vídeo. Eu sei que 50 minutos passam voando para alguns, para outros fica lá, meu Deus do céu, cadê a pérola? Mas muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa, na sua vida, que meu conhecimento, meu ensinamento bata na sua porta. E eu espero que vocês recebam também, enquanto eu recebi na minha vida, quando foi passado pelos meus instrutores, meus grandes mestres espirituais. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem esses vídeos, aprendam, explorem cada vez mais o canal, porque tem muita coisa legal para vocês. E como eu sempre digo, Senhor, dai-me paciência, mas bons sustos a todos nós.